Olá, estudantes da primeira série! Nesse vídeo nós vamos falar sobre divisão celular. Nós vamos falar sobre a meiose e também a formação dos gametas. Então vamos lá, meiose. O que é meiose? Vai ocorrer em células diploides, ou seja, células 2Ns. Por que 2Ns, professora? O gameta, no caso do ser humano, tem 23 cromossomos. O óvulo tem 23. Quando eles se unem, ele forma uma célula diploide com 2Ns. Então, N é o número de cromossomos. Se eu tenho 2Ns é porque é a união do masculino com o gameta feminino. Então, 23 mais 23, 46 cromossomos. Então, uma célula diploide com 46 cromossomos ou duas vezes o N, duas vezes o número de cromossomos. Elas vão formar 4 células haploides. Haploides é que é a célula com N, o número de gametas daquela espécie. Então, olha só, uma célula vai originar primeiro 2 células e depois 2 células vão gerar 4 células. Então, na meiose, nós temos 2 divisões. A meiose 1 origina 2 células, idênticas à mãe, né? É reducional, e depois 4 células diferentes ali da célula mãe. O que vai acontecer por primeiro? Primeiro vai acontecer a mesma coisa que aconteceu na mitose, a fase da intérfase. É a fase de preparo para a divisão. Então, o que acontece? A célula está lá, ela aumenta de tamanho, duplica o material genético, acumula energia, né? E se prepara para o processo de divisão. Quando ela está prontinha, elas fizeram mecanismos de checagem, olhou, ó, tá tudo ok, inicia-se o processo da divisão em si. Então, olha, na meiose 1, é a fase reducional, ou seja, a célula 2N, ela vai se dividir em 2 e vai se tornar 2N, por isso que é chamada de reducional. Então, nós temos a prófase 1, o que acontece na prófase 1? A carioteca que está lá formada, ela descondensa, ela desmancha essa carioteca. Os cromossomos começam a se espiralar, eles começam a se juntar, a ficar pequenininho, para facilitar a divisão. E o centríolo, que comanda essa divisão, duplica e vai cada um para um lado da célula. Na metáfase 1, os cromossomos eles ficam no polo equatorial, no meio da célula, equatorial de linha do Equador, no meio da célula. O centríolo, aparece as fibras do fuso que vão se unir lá no centrômero, né, essa cinturinha do cromossomo. A anáfase 1, a ana significa divisão, então fase da divisão dos cromossomos. Os fusos mitóticos encolhem e aí divide aqui os cromossomos. E lá na telófase 1, as células vão se dividir em 2. Observe o GIF aqui, ó, para vocês verem, ó. Intérfase, ela está preparada, o centríolo duplica. Na metáfase, elas estão no meio da célula. E na anáfase ocorre a divisão, formando 2 células. Isso é a meiose 1. Cada uma dessas células vai passar para a meiose 2. Vamos lá. Meiose 2. A prófase 2 acontece a mesma coisa. O cromossomo se desfaz, o centríolo duplica. Na metáfase 2, os cromossomos estão no meio da célula. Na anáfase 2, separa-se os cromossomos homólogos. Aqueles cromossomos que estavam ali, eles se separam e formam 4 células diferentes da célula mãe. Olha, observem aqui no GIF o que acontece. Metáfase 2, olha lá, anáfase 2 e depois a telófase 2, formando 4 células. O espermatozoide está pronto aqui? O óvulo está pronto aqui? Não. E aí existe um processo chamado gametogênese, que é a formação desse espermatozoide e desse óvulo. Vai passar por um processo de amadurecimento para formar os gametas. Mas tem uma coisa muito interessante que eu ainda quero falar para vocês, que é o crossing over. É um processo de recombinação gênica. Lá na prófase 1, os cromossomos, quando eles vão se condensando, eles ficam pertinho um do outro e eles se embolam assim. Quando eles se soltam, eles trocam partes, trocam genes. Olha, observe, esse azulzinho ficou com uma parte vermelha, esse vermelho ficou com uma parte azul. Isso é muito importante porque garante a variabilidade genética, aumenta a variabilidade desses genes. Então, as células não ficam sempre iguais. Se isso não acontecesse na nossa espécie, na espécie humana, nós seríamos sempre idênticos, né? Sempre a mesma coisa. Então, o crossing over aumenta essa variabilidade genética e isso é muito importante lá para a evolução.
Então, nesse vídeo, nós falamos sobre divisão celular, meiose e também sobre a formação dos gametas, um processo chamado gametogênese. Eu espero que vocês tenham gostado. Até breve!